Boa tarde. Bom, vamos começar aqui com o workshop. Primeiro aqui uma leve introdução. Meu nome é André Blanco, sou gestor aqui da área de Investment Solutions da Rio Bravo, solução de investimento no geral. É uma área que a gente atende, na sua maior parte, investidor institucional, então fundo de pensão, RPPS, outros tipos de gestor também que a gente tem parceria em gestão de fundos exclusivos. E atualmente, hoje, inclusive, a gente está lançando um novo produto, que é a primeira abordagem da Rio Bravo para fazer... Está falando um pouco, tá não? Estão escutando bem? Ah, tá bom. Primeira abordagem da Rio Bravo para trazer todo esse know-how nosso de Investment Solutions para a pessoa física, com o Poupar, que está aqui no nosso stand. Depois, muita gente eu vi já passou lá, mas depois não deixe de passar lá não para conhecer essa plataforma nova, bem inovadora, que a gente está desenvolvendo aqui na Rio Bravo. A Rio Bravo é uma das maiores gestoras independentes do Brasil, fundada lá atrás, esse ano, inclusive, a gente completa 25 anos, fundada pelo Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central, junto com o Paulo Bilic, que é atualmente nosso atual CEO. O Gustavo Franco também atua como conselheiro da Rio Bravo até hoje, então é um cara que está sempre presente nos diversos comitês, nas diversas tomadas de decisão da empresa. Então, uma gestora com um longo track record de história, já passamos por diversas etapas de mercado, de ciclos de mercado e também de produtos, né? Então, o fundo imobiliário, lá atrás, quando não era tudo mato ainda, a Rio Bravo foi uma das pioneiras no setor, no segmento. Hoje em dia, a gente continua atuando com o fundo imobiliário, que é a maior parte da casa, mas a gente também tem atuação diversificada em crédito privado, crédito institucional, crédito estruturado, crédito imobiliário, solutions, como eu falei, e entre outras. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como montar uma carteira, tá? Então é uma abordagem que a gente tem aqui na área de solutions. Como eu falei, a gente tem uma demanda tanto institucional e agora pessoa física, tá? E são coisas que a gente pelo menos gosta de deixar bem segregado, que são carteiras diferentes, servem para objetivos diferentes, e aqui a gente vai discutir um pouco sobre isso. A gente não vai entrar ali na parte mais técnica, histórica, sobre asset allocation, sobre construção de carteira. Se a gente for entrar nesse mundo, a gente precisa de algumas horas aqui para falar de diversos modelos, fronteira eficiente, como começou, onde está hoje, o que hoje em dia é utilizado aí no topo do avanço tecnológico, né, que mudou muito, né? Quando a gente começou lá atrás, eu não estava nessa jogada ainda, mas tudo ainda era papel, Excel, no máximo, então a gente tinha um escopo muito pequeno de tecnologia para poder rodar cenário, poder rodar otimização, e hoje em dia, com a abordagem de tecnologia, é algo que se dá muito mais comum. Mas vamos lá, falar sobre carteiras. Acho que travou aqui. Não está passando? Bom, vamos lá. Bom, a gente vai falar basicamente sobre asset allocation, tá? Alocação de ativo, simples e fácil. Seus pilares, que a gente denomina aqui como os mais importantes. Dentre eles, política de investimento. O que é uma política de investimento? E esse aqui vai tanto para um fundo, né? Fazer gestão de um fundo ou gestão de uma carteira. Tá? São coisas distintas, objetivos muito diferentes, mas a abordagem, vamos dizer assim, um passo a passo, é bem parecido. Se você for um fundo de investimento, que seja um fundo de ações, a política de investimento tem que vir em primeiro lugar, né? Que seja assim, eu quero um fundo para traquear o Ibovespa, eu quero um fundo de ações que o target é o menor beta que eu consigo alcançar. Né? Tudo isso vai na política de investimento, é o passo principal, ou pelo menos o primeiro dentre eles, na hora de elaborar uma estratégia de investimento. Seja um fundo ou seja uma carteira. Uma carteira, eu vou lá, eu quero elaborar uma carteira que eu quero comprar meu imóvel daqui a 2 anos, já quero ir juntando dinheiro, eu quero ter liquidez no ano, né, no final do meu período, para poder sacar meu dinheiro e executar a compra do imóvel. Então, isso é política de investimento, tá? É o pilar de tudo. Carteiras bem-sucedidas, tanto fundo na indústria quanto na pessoa física, ou o que seja, começa com uma boa política de investimento. Entender o perfil, seja do seu cliente, seja do fundo que você quer fazer, e aderir isso de início ao fim. Tá? Até tem uma frase famosa que usa bastante, que a pior decisão de investimento é aquela que se distancia mais da sua política de investimento. Segundo passo, a gente pode falar de distribuição de estratégia, distribuição de risco, que vai além de alocar em diferentes classes.
seja numa carteira, seja num fundo, aí a gente pode estar falando de multimercado, ou então tem ações em escopo de risco, a gente tem risco de bolsa, risco de câmbio. Então, saber alocar, saber como ponderar essas diferentes classes, diferentes fontes de retorno, é o segundo pilar que a gente vai trabalhar aqui na abordagem de asset allocation. Isso vai beber da água ali do que foi definido na política de investimento, né? Uma política de investimento que vai determinar que o máximo que o cliente pode ter é 40% em ações, né? Isso vai refletir diretamente na forma como esse risco vai ser distribuído. A gente segue depois com diversificação como a gente botou ali, com propósito, né? Diversificar. Muita gente fala, compra 20 ações, está diversificando. Às vezes não, né? Às vezes está comprando 20 ações de um setor parecido, ou setores muito coligados, muito correlacionados, e não é diversificação. Diversificação não é espalhar. Né? Diversificação é inteligência, é saber de onde vem o retorno daquele ativo e como você pode, né, de mitigar esse retorno através de um ativo correlacionado, um ativo que atua de uma ponta diferente, que não vai trazer mesmas fontes de retorno. Né? Diversificar não é só espalhar, né, é trazer diferentes drivers de retorno e de performance. Por último, a gente bota aqui ciclos de mercado, ajustes táticos da carteira, mas a gente sempre volta a falar de política de investimento. Pode parecer chato, pode parecer simples, né? Política de investimento talvez seja a parte mais simples do processo, elaborar, né, o que vai ser as regras que vão conduzir seu portfólio, sua carteira, mas é o que vai estar atuando de início a fim e é o que vai juntar tudo em uma coisa só. Tá? Como eu falei, seja fundo ou seja um portfólio que está montando ali só para começar ali, né, sua vida no mundo de investimento. Então, quando a gente fala de política de investimento, aqui eu trouxe um gráfico simples, né? A alocação, eixo Y, né, a alocação do portfólio, e o eixo X, o prazo ali, tempo de vida da carteira. A gente marca o dia zero, né, o tempo zero no eixo X, como se fosse o período ali vamos dizer assim, de aposentadoria, tá? Um período que marca a mudança do portfólio. Então, aqui pode ser anos antes da aposentadoria e anos após a aposentadoria, só como um exemplo, né? Então, você pode ver como a política de investimento ela tem que refletir diferentes cenários, né? Você não pode achar que vai se aposentar com uma carteira, né, quase com 50% de renda variável. Até ali te traz, né, uma tabela simples, a maior queda tanto do Ibovespa quanto do S&P a cada ano. Né? Então, você pode ver quase todo ano a gente tem uma queda de 10% no índice de bolsa. Então, se você leva isso para um portfólio de ações, imagina você lá no seu ano zero, querendo se aposentar ou querendo tirar o dinheiro para comprar um imóvel, vai tomar um drawdown, não, uma queda, né? Desculpa o termo, mas uma queda de 20% e o teu sonho ou o teu planejamento foi por água abaixo. Então, é uma coisa que a gente, às vezes, deixa de levar em consideração, né? Mas, hoje em dia, com a internet, muita gente fala, caiu 30%, é hora de comprar. Às vezes, você está querendo vender, né? Às vezes, você está querendo liquidar o teu dinheiro para poder exercer. Eu sempre falo de imóvel, mas qualquer outra compra, seja uma viagem, seja uma aposentadoria, né? Você está ali com uma queda de 20%, todo o seu patrimônio, né, diminuiu e o seu target já não consegue mais cumprir. Tá? Então, a alocação, a política de investimento entra aqui de novo. Né? Saber como você quer usar esse dinheiro no futuro, saber qual é o seu objetivo com isso. E com aí você vai determinar e alocar. Aqui a gente botou uma coisa simples, ações internacionais, ações domésticas, obviamente é Brasil, título pré-fixado IPCA, ou o que seja, e Tesouro Selic, só como um proxy de uma carteira Brasil aqui. Né? Como você vai vendo, a parte de renda fixa vai aumentando, conforme a sua demanda por segurança e por previsibilidade estaria aumentando também. Tá? Então, política de investimento é alocação, e isso aqui pode entrar em diversos diferentes cenários. Né? Diferente de um fundo, talvez. Né? Às vezes você vai montar um fundo de crédito privado, ou fundo, não sei, um fundo de ações, que a tua política de investimento expor o seu cliente a um risco específico. E aquilo vai ser mantido durante o horizonte inteiro. Né? Até por isso a gente traz aqui uma outra comparação, que é IMAB. Não sei se todo mundo está familiarizado com IMAB. IMAB é o índice da Ambima, que reflete uma carteira de títulos indexados à inflação. Tá? Então, uma carteira composta deve ter... Opa, boa tarde, tudo bom? Surpresa aqui para a galera. Foi tudo planejado. Mas vamos lá. O IMAB, como eu falei, é o índice Ambima,
índice um título de prefixados, né? Ele vai refletir uma carteira de NTN-Base. No contexto de alocação, o IMAB é o índice, né? É o que você fala, pô, eu quero estar indexado, quero estar exposto ao índice de inflação, você pensa no IMAB, né? Mas quando você vai pensar em portfólio com objetivo, ele já não cumpre o mesmo papel, né? Como você pode ver, nesse momento, vamos dizer que é o momento zero de alocação, aquela NTN-B ela tinha um vencimento de 5 anos e o IMAB estava com uma duration próxima a 5 anos também. Mas a NTN-B, conforme o tempo passa, o prazo de vencimento dela vai chegando cada vez mais perto do fim. Como você pode ver, o finalzinho ela se comporta quase como um título, sem volatilidade, enquanto o IMAB ele vai continuar com volatilidade porque ele vai rebalanceando o portfólio. Então, aqui pelo menos é um exemplo que eu gosto de dar bastante, que é a diferença de política de investimento. Eu sei que no final daquele período eu preciso do meu dinheiro. Então, se eu tivesse comprado o IMAB, que me daria a alocação que eu queria, a exposição que eu queria ao risco, mas no final os resultados não seriam o mesmo, né? A NTN-B vai a vencimento e o IMAB vai sempre rolando, tá? Então, é isso que eu falei, o prazo da NTN-B é conhecido, você vai carregar até o final, seu objetivo é conhecido, e seu PMR, que é o prazo médio de repactuação, ele vai caindo com o decorrer, até chegar no vencimento e seu dinheiro está no teu bolso. E o IMAB é uma carteira diversificada, ele serve para te dar exposição. Então, eu tenho um portfólio de longo prazo, 30 anos, talvez faça sentido alocar no IMAB, que você vai estar sempre exposto àquela carteira, aquela exposição de NTN-Base, que vão rolar ao longo do tempo, e você não precisa fazer isso por conta própria, né? Hoje em dia, tem ETF de IMAB, extremamente prático, então é uma exposição muito fácil de você conseguir, qualquer home broker você consegue comprar. Então, essa é a diferença entre uma alocação com propósito e uma alocação, às vezes, né, não tão bem pensada, ou uma alocação apenas para expor ao risco. Falando sobre agora, segundo ponto, alocação entre classes. Acho que aqui não está aparecendo o final, né? Está faltando uma linha aqui, mas aqui é basicamente ano a ano, tá? Cada coluna é um ano, está ranqueado do maior para o menor em termos de retorno, e cada cor é um índice diferente, tá? O que a gente quer ver com isso aqui, né? Você pode pegar ali 2016 e 2017. Bovespa está entre maior retorno dos 2 anos, né? E depois, se você vai para alguns anos, o Bovespa está em último, né? Ou por aí vai, né? Os índices, eles vão, cada ano está em algum lugar, e a capacidade nossa de prever o que vai estar vencendo no ano que vem é quase nula, né? O que detonou e ganhou, né, no ano passado, né, por exemplo, em 2015, que o dólar bateu 50%, no ano seguinte foi um dos piores ativos que você podia estar alocado, né? Então, acertar o que vai subir, o que vai cair, qual classe eu devo estar alocada, como eu devo me posicionar, é um jogo, sinceramente, quase derrota certa, né? Ninguém tem essa bola de cristal, muitos tentam, muitos são pagos para isso, mas a grande verdade é que são movimentos estocásticos e a gente não tem essa, né, capacidade de prever o que vai acontecer. Porém, voltando ao assunto, que pode parecer chato, mas é importante, política de investimento, né? Um portfólio bem equilibrado, sabendo quanto você vai ter de renda variável, quanto você vai ter de IMAB, como eu citei, ou IRFM, que é outro índice também da Ambima de prefixados, né? Uma carteira bem equilibrada, bem construída, e com aportes, né? Com movimentos. Você vai estar sempre comprando ou ação na baixa, ou no ano você vai estar comprando título público, né, a um preço mais acessível, que não é o momento atual, IPCA mais 8 quase. Então, essa carteira bem equilibrada vai te dar muito mais tranquilidade na hora de investir do que querer acertar se a bolsa vai subir daqui a 6 meses ou não. Ou 6 meses, ou 1 ano, ou 2, né, na verdade. Então, esse gráfico aqui é só para deixar a gente bem confuso mesmo, né? No sentido de que, cara, é um jogo que não vai dar certo, né? Agora a gente entra aqui entre classes, né? Falar um pouco de diversificação, né, do começo. Aqui a gente tem uma matriz de correlação. Correlação vai ser basicamente como os ativos têm o comportamento do retorno entre si, né, sendo bem superficial. No final, a gente tem uma escala de cor. Né, significa que esses dois ativos se comportam muito parecido, então o perfil de retorno deles é muito próximo. Um sobe, o outro tende a subir junto, um cai, o outro tende a cair junto. Não tem relação, né, não quer dizer que um vai subir, o outro vai subir junto, mas normalmente os movimentos são juntos, né, são parecidos. Então, aqui entra um outro ponto que a gente falou lá atrás,
diversificar não é só espalhar, é entender drivers de retorno. Então, mesmo que você pegue S&P, né, em dólar, em real, seja o que for, você faça um backtest, vai ver que o S&P subiu, né, quase renda fixa nos últimos 10, 15 anos. Mesmo assim, você alocar talvez uma parcela em IMAB, né, que tem seu 0,5% de correlação com o S&P, ou não, meio não, 0,21%, né, ou alocar uma carteira em IHFA, que é o título de uma carteira é um índice de fundos multimercados, também vai ter uma correlação muito baixa com o S&P. Às vezes você vai comparando o retorno S&P com o IMAB, você pode falar, pô, S&P rendeu muito mais que o IMAB. Rendeu muito mais que o IMAB, mas o perfil de retorno do IMAB foi completamente diferente do S&P. Né? Então, em termos de volatilidade, em termos de drawdown, em termos de Sharpe da carteira, Sharpe, se for olhar um portfólio, talvez não seja a melhor métrica, mas se fosse um fundo, faria mais sentido. Então, diversificar vai muito além, né, de só escolher entre o S&P, vou colocar um pouquinho no S&P, um pouquinho no Nasdaq. Aqui a gente não tem Nasdaq, mas a correlação é 1 com o S&P. Então, você não está adicionando muita informação ao seu portfólio, só adicionando ativos, às vezes complicando a gestão, complicando o operacional, sem muito a acrescentar. Diferente de você botar talvez o IMAB, que é um produto, um índice que vai te dar muito mais segurança, talvez no momento de queda de S&P caindo 50%, IMAB pode estar até subindo, como diz ali, 0,5% de correlação. Então, diversificação, aqui a gente traz correlação, mas não é só correlação. Eu gosto muito, quando a gente fala de equities, por exemplo, vou entrar numa carteira de ações. Como eu posso diversificar entre ações, né? Dado que a correlação de retorno delas vai ser muito próxima. Muito difícil ser abaixo de 0,9. Mas você pode correlacionar por setor, né? Geograficamente, depende do caso, ou até, aí vai um pouco mais fundo, você pode procurar descorrelação no alfa, né? Então, diminui o retorno do ativo pelo retorno do Ibovespa e procura descorrelação nesse retorno excedente, né? A forma como um ativo se comporta em relação ao índice pode ser diferente, isso pode agregar em descorrelação e agregar para a sua carteira também. Forma de descorrelacionar, forma de diversificar, aí são diversas técnicas mais sofisticadas, técnicas mais brutas, como falei, só comprar setor diferente e por aí vai. A gente não vai entrar aqui em detalhe, né, dessas coisas, mas fica aí. Bom, agora que a gente falou um pouco mais sobre os 3 pilares, né, política de investimento, diversificação em classe, a gente entra em ativos, né, seleção de ativo. Seleção de ativo vai ser, obviamente, o próximo passo. Se a gente fala aqui de uma ação, a gente fala de uma debenture, né, que por trás é uma empresa, muitas vezes listada, você vai ter os dados da empresa, né, dados de DRE, de lucro, de receita, dados de endividamento, fluxo de caixa da empresa. Então, obviamente, a gente vai estar acompanhando, né? Então, qualquer seleção de um bom ativo vai passar por isso, não tem como. Conhecer o emissor daquela ação, conhecer o emissor daquela debênture, ou, se quiser, do fundo mesmo, né? Entender quem é a gestora por trás, de onde vem essa gestora, quem são as pessoas, né? Qual o tempo de que ela já está no mercado. Né? Então, a gente entender um pouco disso, eu acho que é o passo fundamental, o primeiro passo. Você pode botar até alguns filtros aqui, de emissor que a gente não vai. Hoje em dia a gente tem muito, vezes, empresa de arma, empresa de tabaco, corta de uma vez e tira da lista. Não, aí vai de cada um. Né? Mas, por exemplo de filtro. Né? Fundamentos, aqui é básico. Entender a empresa cresce lucro, cresce receita, o setor dela é um setor estável, ela é competitiva dentro do setor que ela está, métricas de dívida, margem, aí você entra numa questão um pouco mais operacional. Tá? Dentre os pares dela, setor de mineração, tem 10 empresas. Tá bom, como é que eu posso selecionar a melhor empresa daquele setor? Né? Uma empresa que tem uma melhor operação naquele mesmo segmento. Né? Consegue otimizar, consegue ter uma equipe melhor, tem mais tecnologia, investe em mais tecnologia. São tudo coisas que a gente consegue ver através de números, margem, ROIC, ROI. Aqui a gente pode listar uma lista de indicadores que poderiam indicar isso, mas, obviamente, um estudo mais aprofundado é sempre recomendado. O mesmo equivale para debênture, entender o crédito, entender o contrato daquele crédito, em caso de default, o que acontece, né, em caso de não pagamento da dívida, o que acontece. Para um FDIC, também segue a mesma linha. Bom, continuando, risco e liquidez. Liquidez, para quem não tem, né, não conhece, liquidez seria nossa capacidade de converter o ativo em dinheiro. Né? Quão rápido eu consigo vender aquele ativo?
Ações, Petrobras, Vale, é instantâneo, bilhão sendo negociado por dia, então a gente não teria problema nenhum. Comprar uma Petrobras e vender no dia seguinte. Uma debênture já não é a mesma coisa, tá? Não, talvez uma debênture que você compre lá, indicada pelo seu assessor, pelo seu consultor, né, que vai falar, isso aqui vai render CDI mais 2, legal, prazo de 10 anos. Né? Você pode chegar lá na frente e falar, cara, preciso desse dinheiro, uma debênture, às vezes, ilíquida, ou você vai sair com um prejuízo fenomenal, ou você não vai sair, vai ter que carregar até o vencimento. Então, entender a liquidez, tanto em fundo, né, quanto em carteira, é o passo primordial. Para a seleção dos ativos, acho que eu botaria até como filtro inicial. Vou montar um fundo de ação, vou montar uma carteira de ação, tá bom. Qual é o meu filtro de liquidez? Qual o mínimo que eu aceito que aquele ativo seja negociado diariamente para eu poder estar montando uma posição nele? Seja debênture, seja ações, esse vale para qualquer um. Fundo de investimento, acho que é interessante olhar também. Aí a gente bota o dinheiro no fundo, não acaba não olhando se é D30, se é D10. Né? Um fundo de crédito D1, um fundo de crédito D20, qual que é a diferença? Né? Às vezes o fundo, né, com maior, prazo de retorno mais longo, D30, te dá mais abordagem para o gestor, fazer mais movimentações, carregar menos caixa, dar mais retorno para o cliente. Então, liquidez vai ser um ponto extremamente importante. Eu botaria até como filtro inicial, né, como eu faço. Primeiro filtro é liquidez, seja ETF. ETF é um mundo à parte, a liquidez de ETF funciona de uma forma um pouco diferente, mas ações, qualquer outro título, liquidez é o ponto de partida. Risco, a gente pode falar de outro tipo de risco. Né? Aqui, risco, a gente tem risco de mercado, risco de compliance da empresa, né? Risco de liquidez e por aí vai. Risco de volatilidade, que acho que é o risco mais simples, né? Depende de onde se falar, volatilidade é risco, as pessoas vão pirar, porque volatilidade não é risco, a volatilidade é só uma medida, né, de variabilidade de retorno, mas indica também uma fonte de risco, né? Indica qual é a variabilidade que eu posso esperar daquele ativo, do preço daquele ativo num período determinado. Contexto macroeconômico e ajuste na carteira. Aqui é um ponto, obviamente, contexto macroeconômico, a gente sabe, ainda mais Brasil, que cada dia tem uma notícia nova. Mundo afora, agora que a gente teve, né, dias bem esquisitos. É um pouco mais difícil estar acompanhando, né, no dia a dia, ainda mais se for uma carteira própria, mas se for tocando um fundo com uma equipe maior, é um outro cenário. Eu diria até, voltando para aquela tabela, né, ninguém vai acertar qual vai ser o resultado das tarifas do Trump. Né? Isso aí, hoje ele fala uma coisa, amanhã já muda. Então, às vezes, a gente quer tomar uma posição correndo para me proteger. As coisas mudam muito rápido, o cenário macro muda muito rápido. Né? Inflação, alta volatilidade de inflação que a gente tem visto nos últimos anos aqui no Brasil. Então, é muito difícil você prever isso. Eu volto a falar, voltando àquela tabela, uma alocação bem feita acaba te blindando de muitas oscilações no cenário macroeconômico. Mas uma abordagem que eu acho interessante ter quando eu gosto de compor assim, um portfólio, depende do perfil, né, do investidor, ter uma parcela beta, que a gente chama, que é uma parcela que vai ter pouca oscilação, vai seguir estritamente a política de investimento, ou seja, sei lá, 30% em ações e 70% em renda fixa. Então, a parte beta vai seguir isso e você separa uma parte do portfólio que a gente chama de alfa, uma parte que você pode operar um pouco mais ativo. Né? Então, aqueles 30 em ações podem virar 40 naquela pizza ali, né? Então, você pode oscilar um pouco ali na parte ativa do portfólio. É assim que a gente, normalmente, na área de solutions, a gente enxerga boa parte, separa um portfólio beta, um portfólio que vai, às vezes, seguir o índice com um leve tilt, e um portfólio mais ativo, que a gente vai ali buscar o alfa, buscar o diferencial de retorno, ainda mais comparado com um benchmark. Então, eu acho que aqui a gente fala um pouco de seleção de ativos. Aqui eu separo um gráfico, que é mais uma abordagem, aqui a gente não, mas são 3 ações. A verde é Suzano, a amarela é Vale, a roxa, né? Aquilo é Vamo, e a azul é Vibria. Aqui é uma abordagem que, pelo menos, eu gosto de ter. Eu tenho um background um pouco mais da parte de quantitativa. Então, a gente acaba criando notas para as empresas de acordo com alguns fatores. Né? Então, quality ali, né, é uma nota de qualidade que a gente dá. Então, a gente tem todo o banco de dados, com os dados da empresa, a gente computa tudo isso, dá uma nota para a empresa com base em algumas métricas, como ela tem crescido receita, se tem crescido ou não, se tem expandido qualidade, se tem contraído qualidade. Momento já é uma métrica um pouco mais de preço, dinâmica de preço. Valor, a gente vai enxergar se essa empresa está descontada em termos de preço, lucro, com os pares, ou
né, com uma amostra um pouco maior. Dividendo, simples assim, a empresa paga dividendo, tem pretensão de pagar mais dividendo, o dividendo tende a crescer ou cair com o tempo. E, por último, risk, pode ser beta, pode ser volatilidade, pode ser uma nota de crédito. Então, dependendo do ativo, aqui são ações, tá? Mas isso aqui a gente consegue determinar até para debênture ou para outros ativos, né? É uma matriz que a gente usa bastante para avaliar tanto qualquer tipo de ativo. Obviamente, se a gente fala de fundos, não vou avaliar fundos desse jeito, com alguns outros tilts, algumas outras modificações. E, com base em tudo isso, a gente consegue entender, por exemplo, vamos 3, né? O risco, quanto menor, pior, tá? Ali é a nota de risco, quanto maior seria melhor para a empresa. Está ali baixo, ou seja, deve estar com beta muito alto, né? Uma vol alta, enquanto que Suzano, né, uma empresa que vende celulose, tem muita relação com dólar, acaba tendo beta menor em comparação com o Ibovespa, então ela agrega risco numa carteira, né? Diminui o risco da carteira de acordo com essas métricas, né? A gente pode falar, né, qualidade, dividendos, momentum, como tudo isso conversa, e isso pode ajudar a gente a resultar num portfólio bem equilibrado, com diferentes fontes de risco, né? Então, risco, voltando, não é só volatilidade, não é só beta, é fundamentos, é precificação, né? Relação preço e lucro, ou seja, valor e preço. Dividendos, né? Uma empresa que paga dividendos te dá mais conforto, né? Tu fala, pô, essa empresa é saudável, se ela está sobrando dinheiro para pagar dividendos, é uma empresa que faria mais sentido aqui no meu portfólio. Bom, aqui na verdade a gente termina. Por último, né, como eu falei lá no começo, poupar aqui é uma abordagem nova que a gente está lançando na Rio Bravo. A gente está pegando todo esse know-how de 25 anos de empresa, atuando muito com o institucional, e a gente está, pela primeira vez, trazendo isso para a pessoa física. Tá? Então, todo esse know-how de alocação, todo o nosso know-how de gestão tanto de patrimônio, tanto de portfólios, trazendo isso aqui para uma abordagem simples, de fácil acesso, de fácil entender. A gente vem trabalhando há um tempo investindo em tecnologia, então o Poupar, por trás disso também, tem todo um aparato de investimento em blockchain que a gente fez, para facilitar o acesso a investimentos de carteira administrada para o público geral. Um investimento que normalmente seria os grandes bancos, tickets altíssimos, 10, 5 milhões para você ter entrada, a gente conseguiu reduzir isso aqui para R$100, através do uso de tecnologia. Tá? Então, a tecnologia está tanto na gestão, tanto no operacional aqui da casa. Na verdade, tecnologia e inovação é uma coisa que está na veia da Rio Bravo há muito tempo. Tá? Desde fundo imobiliário, quando isso não existia, a gente foi um dos pioneiros, até agora, falando de blockchain, falando de trazer essa democratização de investimento de alta qualidade para o público geral. Tá? Então, como eu falei, todo o know-how de gestão que a gente falou aqui, de montar portfólio para perfis diferentes, a gente vai estar tudo resumido aqui no Poupar, fácil acesso, ticket mínimo R$100. Depois, se quiserem conhecer, passar no nosso stand, a gente pode trocar uma ideia, fazer o cadastro. Inclusive, hoje a gente está abrindo o cadastro, mas a gente ainda não está abrindo ainda para aportes. Dia 11, a gente vai começar a abrir para aportes, 150 primeiros investidores, que a gente está chamando de beta tester, que está ajudando a gente nesses primeiros passos, vão poder participar de um evento lá na Rio Bravo com o Gustavo Franco, Paulo Bic, nosso CEO, e alguns outros gestores da casa. Então, se quiserem saber um pouco mais, é só passar no nosso stand e a gente vai estar lá, todo mundo apto para tirar dúvidas, conversar, e é isso. Aqui a gente termina. Se quiser alguém tiver alguma pergunta. Acho que ele vai passar o microfone, não sei. Aqui ele pode falar aqui, está aqui pertinho. Fala aí. Acho que é melhor vir. É para gravação, desculpa, cara. Então, minha pergunta é bem básica. Você comentou que a liquidez, no caso do ETF, é um pouquinho diferente. Eu queria que, se você puder explicar um pouquinho mais por que você acha diferente, como você considera isso nas análises para considerar ETF, se vale a pena ou não. Perfeito. Eu sou fã de ETF, até não poder mais. Eu acho que o ETF ele foi uma revolução no mercado financeiro. A primeira foi o ETF, a segunda é o Poupar. Tá? Então, é uma revolução. O Poupar, sinceramente, a gente está uma abordagem muito parecida com o ETF, mas para público ainda mais customizável. Mas a liquidez do ETF, se você pega um ETF em tela, você vai ver lá, negociou R$1 milhão. Aquele valor
ele não condiz 100% com a liquidez do ETF. Um ETF, um ETF ele é tão líquido quanto os ativos subjacentes à sua carteira. Tá? Se for um ETF que possui só Petrobras, aquele ETF é tão líquido quanto Petrobras. Porque quando você compra o ETF vai ter ali 1 milhão de cotas disponíveis. Se você compra o ETF, ele tem o que se chama de construção de cota. Ele pode construir uma cota a mais. Então, essa construção de uma cota a mais equivale a uma compra de Petrobras na outra ponta do gestor. Então, a liquidez do ETF ela se cria. Tá? Tem market maker, todo ETF tem market maker, até se vocês pegarem no home broker de vocês, não sei o que for, você vai ver ali, às vezes, uma ordem grande no ETF parada, market maker atuando. Tá? Então, o ETF ele costuma ser tão líquido quanto o seu ativo subjacente. Um IMAB, por exemplo, que tem NTNB com bilhões de liquidez, o ETF ele é tão líquido quanto o ativo subjacente dele. Então, se você botar uma ordem de 1 bilhão no ETF, você vai comprar 1 bilhão daquela cota, porque tem liquidez na NTNB. Tá? Então, a liquidez do ativo ela não condiz 100% com o resto. Do ativo, eu digo ETF. Obviamente, se o ETF, o IMAB, por exemplo, acho que hoje em dia deve ter seus 10 bilhões de liquidez, ele pode passar de uma mão a outra sem ter construção de cota ou destruição de cota. Então, o ETF difere nesse ponto dos demais ativos, porque uma ação ela passa de mão a outra, sempre. Você não tem construção de ações. O ETF, você tem construção de cota. Tá respondido? Sim. Obrigado. Boa tarde, galera. Meu nome é Edwin Ramiro e eu queria fazer uma pergunta bem pontual sobre fundo quant, né? Qual a sua opinião sobre os fundos quants, né, primeiramente? E se você acha que isso vai ganhar mais notoriedade no mercado nos próximos anos ou pouco a pouco está caindo no ostracismo? Porque já tem um tempo, né, que esse tipo de fundo está no mercado aí e a gente não se ouve tanto falar assim. Olha, eu sempre fiz gestão de fundo quant, tá? Meu começo de carreira no mercado foi fundo quant, foi um dos primeiros fundos da indústria, fundo de ações, a gente fazia gestão de fundos globais também, através de métodos quantitativos, sempre renda variável. Cara, eu acho que o quant, ele tem perdido espaço ao decorrer que, em qualquer gestor que você for hoje, você vai ter uma mesa de tecnologia. Você vai ter alguém de data science, você vai ter alguém que programa, então isso acabou ficando uma coisa muito mais natural. Tá? O cara que opera macro, às vezes nem chama mais de quant, mas por trás ele está usando algum modelo, né? Por trás ele usa toda a interface de tecnologia, banco de dados. Então, eu acho que o apelo pelo fundo ser quant, hoje em dia é um pouco menor, porque a tecnologia é muito mais acessível. E acho que um pouco mais, não vou falar democrática, mas é quase que algo necessário. Se você não está no jogo de tecnologia, você vai ficar para trás. Né? Se você vai ficar é que nem eu falar hoje, não, eu faço minhas contas tudo no papel, porque eu sou o cara. Vai dar certo, né? Eu vou usar Python, eu vou usar qualquer linguagem que seja, porque você não vai conseguir processar mais informação. Então, eu acho que o quant ele tem sumido um pouco, essa coisa do quant, porque está vendo algo normal. Você entra numa mesa vai numa gestora de ações tradicional do Leblon, lá do Rio de Janeiro, eles têm alguém de data science, eles têm alguém que está fazendo alguma coisa do tipo. Mas não precisa ser quant, né? O quant, ele acaba fazendo um pouco mais sentido quando você vem para o sistemático, né, que aí sim também é um pouco diferente, que fala toda decisão aqui é pautada pelo modelo, então é um investimento sistemático que segue regras muito rígidas, que vai ser tudo cuspido ali pelo modelo, às vezes com alguma coisa humana ou não. Eu acho que essa é uma evolução natural. Né? Eu querer falar, cara, eu não preciso de tanta informação e deixar a informação passar, às vezes é deixar dinheiro na mesa. Né? Então, eu iria para esse caminho que hoje em dia é natural. Você vai em qualquer gestora, alguém vai te perguntar, sabe programar? Né? Antigamente era VBA, na minha época era VBA, sabia VBA estava bem. Hoje em dia tem que saber Python, tem que saber R, e quando não é um pouquinho mais até. Tá? Fechamos, então?